A graça e a paz do Senhor Jesus seja seu coração. Que alegria poder estar aqui compartilhando mais uma vez a palavra de Deus, mais uma semana. Tenho certeza que Deus falará conosco, Deus ministrará aos nossos corações uma palavra viva e poderosa em nome do Senhor Jesus, porque sabemos que a palavra de Deus não volta vazia. Todas as vezes que nós somos semeados, que a palavra de Deus entra, nós falamos amém, nós recebemos a palavra, com certeza ela tem o poder de nos transformar, ela tem o poder de mudar as nossas vidas, mudar a nossa história, mudar a nossa maneira de ser e de agir, porque Deus é poderoso e Ele pode fazer coisas tremendas, e Ele faz por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra, aleluia! E hoje eu gostaria de continuar nossa série de ministrações acerca das histórias da Bíblia, seus princípios, e eu gostaria de orar nessa hora para que o Espírito Santo possa falar conosco, para que haja revelação, pleno conhecimento da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, nessa hora apenas voltamos nosso espírito, nosso coração para o Senhor, para ouvir a Tua voz, para perceber o Teu coração, para que essas verdades da Tua palavra possam alcançar em nós e possa tocar em nossos corações, possa transformar as nossas vidas, porque sabemos que o Senhor fala conosco. Nós apenas nos abrimos para ouvir, para perceber a Tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus. Aleluia. Deus é bom, sempre, sempre bom. Hoje eu gostaria de compartilhar, continuando a nossa história aqui de Êxodo. Nós falamos na sexta-feira acerca de Bezalel e a capacidade que Deus nos dá, na verdade, para o propósito dele. Importante que a gente entenda que Deus, que tem um propósito, também nos capacita, nos dá habilidade, também coloca pessoas ao nosso redor e para fazermos a vontade do Senhor, né? E eu gostaria então de continuar compartilhando aqui na verdade a volta de Moisés do monte. Ele ficou 40 dias no monte e ali perto ali da sua volta acontece algo aqui. Eu gostaria de compartilhar sobre o bezerro de ouro. Êxodo 32, versículo 1 diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tira as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São esses, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. Olha só, festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir, né? Talvez você fique pensando, né, que essa história tem a ver conosco, né? Tem a ver com as nossas vidas. Talvez nós não, e certamente nós não estamos fazendo um bezerro de ouro para adorar a Deus, para fazer festa ao Senhor, né? Então aqui a gente vê que é o contexto em que Moisés ainda está no monte e o povo não sabe o que está acontecendo com Moisés, porque ele está lá provavelmente ali perto dos 40 dias já ali no monte e não tem notícia acerca de Moisés. Então o povo pressiona ali Arão, vai até Arão, o seu irmão, o irmão de Moisés, e pede algo para que ele faça, né? Ele faça deuses para eles, para que eles possam adorar. E então Arão ali faz aquele bezerro e eles então começam a festejar com esses deuses. Nós vamos ver no decorrer da história, né? E sabe uma coisa? A Bíblia começa dizendo que Moisés tardaram, ou seja, a espera, ela com certeza é um teste para todos nós, né?
Então, isso não era um mover de Deus. O que eles estavam fazendo nessa festa para o Senhor, mas não era para o Senhor. Nós sabemos disso. Então, era uma festa para eles comerem, para eles beberem, para divertirem. Então, podemos dizer que o bezerro de ouro, na verdade, é o mover da carne. É não esperar o mover que vem de Deus. Lembra? Moisés está lá no monte. Ele está vindo e trazendo a vontade de Deus, o propósito de Deus. Ele está vindo com o tabernáculo, com a visão do tabernáculo. Então, o povo precisava esperar o mover do Espírito, mas eles não esperam e agora agem para terem o mover deles mesmos, da carne. Então, todas as vezes que você substitui o mover de Deus pelo mover da sua carne, da sua diversão, para você se saciar simplesmente, então isso é ter um bezerro de ouro, é trocar o mover de Deus. Então, quando agora o foco da igreja não é o Senhor, mas sim trazer entretenimento para as pessoas simplesmente, isso é um mover de Deus. Quando eu passo a fazer coisas, isso é perder o mover de Deus e fazer um bezerro de ouro. Não é quando agora a igreja se resume apenas em comer, em beber, e que isso não tem nada de mais, o comer, o beber juntos, isso é comunhão, faz parte, nós fazemos isso. Porém, se Cristo é tirado disso, então isso é apenas um bezerro de ouro. É apenas culto a si mesmo. Não é? Então esse povo, eles então deixaram de esperar pelo mover de Deus e agora eles resolveram fazer o mover da carne. Tanto é que eles passam a comer e a beber e a divertir-se. Ou seja, tudo em função do entretenimento. Então agora a vida da igreja, ou a igreja se resumiu um lugar apenas em comer, beber com amigos e divertir. Então isso é perder o propósito, o mover de Deus, que é a casa de Deus, que é a edificação do reino de Deus, que é muito mais do que simplesmente um lugar social. A igreja não é simplesmente esse lugar social. Claro que nós temos comunhão, claro que nós comemos e bebemos juntos, é claro que nós nos alegramos ali e nos divertimos por estarmos juntos com os irmãos, mas isso não pode ser o centro do cristianismo. Não pode ser o centro da vida cristã. O centro da vida cristã é Cristo. Nós temos sempre que trazer Cristo para as nossas vidas. E o texto continua dizendo, versículo 10, agora Deus falando para Moisés, agora pois deixa-me para que acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Então Deus está falando lá em cima do monte com Moisés, e dizendo, olha, eu vou destruir esse povo, eu vou fazer de você uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los aos montes, nos montes, e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, seus servos, os quais por si mesmos têm jurado. E lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dar-lhe-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Então veja, aqui Deus falou, eu vou destruir esse povo. Moisés então intercede. Moisés então se levanta e fala, não, Senhor, não faz isso com eles não. O que eles vão dizer de nós? Que o Senhor tirou esse povo para matá-los aqui nos montes? E mais, o Senhor fez uma promessa. O Senhor é um Deus de aliança. E aí você vê que Moisés lembrando a Deus da aliança. Isso é poderoso. Eu quis destacar esse ponto aqui. Porque Deus é um Deus de aliança. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele escreveu algo a seu respeito, a palavra de Deus, com certeza foi para mim, foi para você. Então você pode se firmar nela. Na verdade, da palavra de Deus. Isso é poderoso. Moisés lembrou. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu. E esse arrepender, na verdade, Deus mudou de ideia. Né? Deus
resolveu então poupá-los ali. Então você vê o que Deus move, o que Deus faz, o que Deus opera. Na verdade, Deus é um Deus de aliança. E quando nós recorremos ao Deus de aliança, nós sabemos que Deus ouve. Com certeza, teve consequências sim. Você continuar lendo a história, você vai ver que esse povo acabou, alguns foram mortos à espada por Levi, a pedido de Moisés, e por causa das consequências que aquele bezerro de ouro trouxe, né? Então houve morte, né? Todas as vezes que a gente traz o bezerro de ouro para as nossas vidas, produz morte, produz consequências, né? Não é verdade? Então, sabe, nós precisamos entender isso na palavra de Deus. Nós não estamos vivendo para nós mesmos, para o nosso próprio entretenimento, para a nossa própria vontade, apenas para divertir-nos na vida da igreja. Não. Nosso propósito é maior, mais glorioso, né? Nosso propósito é a edificação da casa de Deus. Isso muitas vezes vai implicar em lágrimas, vai implicar também em jejuns, vai implicar em tempo investido no reino de Deus de uma maneira maior do que em outros momentos. Então, agora mesmo nós estamos no tempo de jejum. Então, isso tudo é importante para o reino de Deus, né? Nem tudo é comida, nem bebida, né? E diversão. Isso aí pode com certeza ser um bezerro de ouro e nós não queremos em nome do Senhor Jesus. E então, a história continua, já no capítulo 33, Deus disse então para algo a Moisés, olha só, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Ou seja, Deus traz de volta a aliança, mas falou, tu e teu povo, então vocês vão. E aí olha o que a Bíblia diz, versículo 2, capítulo 33. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para a terra que manda leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consumas eu no caminho. E aqui Deus dá uma séria advertência ao povo. E ele diz, tudo bem, eu prometi, eu vou dar. E aqui é um ponto que eu gostaria de enfatizar que é muito importante. É claro que Deus é um Deus de promessas. É claro que Deus é um Deus de aliança. É claro que é um Deus abençoador. Deus é muito abençoador. Agora, o que a gente percebe aqui, o que a gente vê nesse texto, é que Deus fala algo muito sério aqui. Ele diz, olha, tá bom, eu prometi, eu vou dar, mas eu não vou no meio de vocês. E aqui foi um ponto muito, muito forte. Por quê? Porque Moisés sabia o valor de ter o Senhor. Não é simplesmente um anjo, não é simplesmente uma bênção. E eu sei que nós queremos as bênçãos de Deus e tem promessas de Deus, glória a Deus. E Deus é um Deus de promessa? Sim. Deus é um Deus abençoador? Com certeza, Ele é um Pai que nos ama abençoar. Porém, o que Deus deseja é muito além do que te dar bênçãos. Deus deseja um relacionamento. E o que Deus espera é que nós também o desejamos. Não simplesmente não simplesmente as bênçãos, mas nós possamos desejar o abençoador. Entende? E aí nós vamos ver daqui a pouco, à frente, que Moisés falou assim, eu não quero simplesmente as bênçãos. Eu não quero simplesmente uma terra prometida. Eu não quero apenas o cumprimento da promessa. Eu quero além do que isso. Eu quero, na verdade, poder desfrutar do Senhor. Então, com certeza, ter a bênção é bênção, é muito bom, não é verdade? Mas muito superior, mas muito, muito, muito superior é ter o abençoador. Entende? Com certeza, a presença é melhor do que o presente. Com certeza. E eu moro aqui nos Estados Unidos já há 8 anos. E teve um momento aqui que nós ficamos, por conta da pandemia, 4 anos sem rever nossos familiares. Mas nesse tempo, nós recebemos
presentes dos nossos familiares, dos nossos pais. Foi bênção. Algo que nós ficamos felizes. Mas sabe de uma coisa? Foi muito melhor quando eles vieram para aqui. Depois de 4 anos, eles puderam vir para cá e nós, então, desfrutamos da presença deles. Presentes são bons? São bons. Mas nada se compara à presença. Nós queremos a presença. Isso é o mais importante. Entende? Bênçãos são legais, mas a presença é muito melhor. E para quem vive fora e tem essa experiência, às vezes, de ficar longe, sabe o valor que é a presença. Então veja, que você possa ser alguém que deseja a presença. Amanhã eu vou compartilhar mais sobre isso, sobre o valor da presença, ainda nesse texto de Êxodo, né? O quanto Moisés valorizava a presença de Deus, o estar com o Senhor. E é sobre isso que eu quero compartilhar. Mas hoje eu quero mostrar esse ponto. Deus falou, eu vou mandar o meu anjo para cumprir aquilo que eu falei que eu ia fazer. Mas eu não vou no meio de vocês. Eu não vou estar no meio de vocês. E aí no versículo 12, olha o que a palavra de Deus diz. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, nesse momento, o teu caminho, para que eu conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que essa nação é o teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faz subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra? Então o que nos diferencia não é a tua presença, ou estar conosco? Disse o Senhor a Moisés, farei isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele diz, rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. Aleluia. E aqui a gente vê algo poderoso e tremendo. Moisés então vai atrás do Senhor, porque ele então fala, Senhor, mas então, se o Senhor falou que achou graça, qual que é a prova que realmente nós somos agraciados? Qual é a prova que nós estamos debaixo do teu favor? Qual que é a prova que realmente nós somos uma nação diferenciada? Não é o fato do Senhor andar conosco, não é o fato da tua presença estar conosco que nos diferencia de outros. E é verdade, o que nos diferencia, não é verdade? Não é a presença de Deus nas nossas vidas, é isso que diferencia. Então nós passamos por lutas, por circunstâncias difíceis, por tentações, por tantas coisas nessa terra, mas o que nos diferencia é o Senhor conosco, é a presença dele conosco. Aleluia. Glória a Deus, é a presença do Senhor conosco que nos muda, nos transforma, faz coisas extraordinárias em nossas vidas. Mas nesse momento em que Moisés então fala, Senhor, mas então como é que eu sei que eu estou debaixo do favor? Como é que eu sei que eu estou debaixo da graça do Senhor? E aí, então, o versículo 14 diz assim, a minha presença irá contigo. Uau! Então, qual que é o selo de que alguém está debaixo hoje da graça de Deus? É que a presença de Deus está com ele. Por causa de quê? Por causa do sangue de Jesus. Aleluia. Então, qual que é o selo que você está debaixo do favor? É que você carrega a presença de Deus. A presença de Deus está com você. Você não tem apenas o presente de Deus, o que Deus pode te dar, mas você tem o próprio Deus. Você tem o abençoador. Você tem a presença e o presente junto.
Porque quando você anda com a presença, com certeza você vai desfrutar de todos os presentes. E com certeza ainda mais abundantes. Porque você vai ter tanto a presença quanto o presente. Isso é glorioso. Então, o selo de que alguém tem o favor de Deus é a presença de Deus com ele. E é interessante. A minha presença irá contigo. E eu te darei o quê? Descanso. Então veja, quem tem favor tem a presença. Quem tem a presença tem descanso. Pastor, mas nesses dias eu não tenho vivido no descanso. Então quem não tem descanso é que está faltando o quê? A presença de Deus se manifestar. Não é que Deus não está com você. É que você não está tendo a fé e a certeza de que Deus está com você. Porque onde há presença, a presença de Deus, há descanso. E onde está a falta de presença, é porque está faltando o quê? Descanso. Entende? Então você vê Jesus no barco descansando. Por quê? Porque ele estava ali cheio da presença do Pai. Havia descanso. Porém os discípulos estavam no barco, estavam com medo. Por quê? Porque eles ainda não tinham a revelação da presença. Quem estava presente ali? Porque se eles estivessem na revelação do descanso, ou ali de quem estava ali no barco, que era Jesus, eles também estariam dormindo no barco. Por que eles estão ali todos desesperados que o barco vai afundar? Porque eles ainda não tinham a revelação da presença. Estavam com Jesus, mas não tinham ainda a revelação, o entendimento da presença. Tem muitos cristãos, tem Jesus, mas não tem a revelação de que Jesus está ali. Porque se Jesus está no barco, você pode dormir. Pastor, mas mesmo em meio às tempestades, em meio às tempestades, você pode descansar, porque você está debaixo da presença. Porque a presença é que te guarda, é a presença que te protege, é a presença que te dá vitória, é a presença de Deus que conduz a sua vida para o propósito que Deus mesmo tem para você. Então, onde há presença, há descanso. Entende? Então, olha o processo. Se eu sou debaixo do favor de Deus, eu tenho a presença. Se eu creio na graça imerecida, se eu estou debaixo do sangue de Jesus, então eu tenho a presença. Se eu tenho a presença, eu tenho descanso. Aleluia. Então, se está faltando descanso, é que está faltando presença. Está faltando presença porque não está conhecendo ainda a graça de Deus. Porque se você soubesse que você é favorecido, você ia entender que a presença de Deus está com você. Quando você conhece a graça, você então experimenta a presença. Quando você experimenta a presença, você encontra o quê? Descanso. Descanso para a sua vida. Nunca se esqueça disso. Porque você está debaixo da graça e do favor de Deus, da abundante graça de Deus. Você tem a presença, tem livre acesso à sala do trono, livre acesso ao Santo dos Santos. Está diante da presença de Deus 24 horas por dia. E depois, essa presença vai te trazer o quê? Descanso. Você vê uma criança que se deita ao colo da mãe e ela encontra então um lugar de descanso. O fato de estar na presença traz descanso. E também você vai ver isso na vida das crianças. Como o estar diante da presença, ela faz com que a criança se torne corajosa, ousada, e ela possa continuar andando, caminhando. Não é verdade? Não sei se você já teve essa experiência da criança, ela começa a crescer, andar e crescer, e aí daqui a pouco a gente está no supermercado, e aí nossos filhos começam a andar à frente, e eles ficam sempre olhando para trás. Por quê? Porque eles querem saber que mesmo que eles estão andando para frente, que a presença dos pais estão ali. E se por algum acaso os pais então escondem ali da criança para ver qual vai ser a reação dela, não sei se você já fez isso, a criança para. E ela então vira. E daqui a pouco ela volta. Por quê? Porque perdeu de vista a presença. Assim também somos nós. Nós não podemos ir adiante sem a percepção da presença. Quando a gente perde a percepção da presença, a gente perde também a fé para continuar indo adiante. Por isso nós precisamos da presença de Deus. Por isso nós precisamos do Senhor todos os dias.
Moisés entendeu que não poderia levar aquele povo se a presença de Deus não estivesse com ele. E ele falou, então, Senhor, mostra a tua glória. Mostra a tua glória. Eu quero ver o Senhor. Eu quero desfrutar mais do Senhor. E aí, então Deus falou para ele que ia se revelar a ele. E nós sabemos da história mais à frente, que Deus passa na fenda da rocha e mostra a face dele, mostra a glória de Deus, né? Porque Moisés desejou a presença, desejou a glória de Deus, o manifestar de Deus, que possamos nós também desejar sempre a glória e a presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu orar por você, Pai. Nessa hora eu quero liberar palavras de bênçãos e de vitória sobre a vida dos meus irmãos. Declarar que eles vão amar a presença do Senhor. Que eles não vão viver para o culto de si, mas vão viver para cultuar o Senhor. Vão esperar pelo mover do Espírito. E vão querer e desejar a glória do Senhor. E onde eles estiverem, eles vão ter ousadia, intrepidez para avançar, para ir no propósito que o Senhor tem para a vida deles. Porque a presença do Senhor está com eles. Que eles possam ter essa revelação hoje da presença gloriosa do Senhor sobre a vida deles, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, que bênção poder estar com vocês, compartilhar essa mensagem. Que Deus possa abençoá-los ricamente nessa semana e você possa desfrutar de bênçãos e mais bênçãos do Senhor, porque você tem o abençoador, aquele que nos ama, que Ele está conosco pela graça dEle e que vai nos conduzir realmente a conquistar a terra prometida, a terra de Canaã que Deus tem para nós. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.